Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelos meus canais do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu trago uma pessoa muito especial de Vitória do Espírito Santo, o Dr. Danilo de Almeida. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e boa tarde a todos. Que gostoso, fico muito feliz. Quero só fazer uma correção, é Dr. Danilo Almeida. Isso. E antes da gente começar, eu quero fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade, design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias. A Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a garrafa de terapia e elevação vibracional, a garrafa Aqua Quantum, @aquaquantum oficial. E para você que adquirir aqui pelo nosso link, você vai receber também o e-book Comunique-se com Alma. Então, para saber mais dos nossos parceiros, clica lá no link do site www.claudiacardillo.br/parcerias. Doutor Danilo, eu quero saber mais de você. Vamos conversar hoje sobre o seu negócio, sobre o empreendimento que você faz na área da saúde. E eu quero saber como é que tudo começou, como é que você chegou até aqui. Conta um pouquinho sobre você, se apresenta para o nosso público, por favor. Claro. Meu nome é Danilo, né? Como já foi apresentado aí, desde a faculdade, eu já gostava muito dessa parte, né? Eu estudava muito a parte de nutrologia, mas para aplicar em mim, né? Durante o curso, lá para o fim do curso, eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas e aplicar, né, esse conhecimento em outras pessoas. Então, quando eu formei no início da pandemia, né? Ficou mais claro isso para mim, porque eu dei de cara com muitos pacientes graves e eu via que os que eram piores ali nos leitos de UTI eram pacientes com doenças crônicas e obesidade. Então, eu vi ali que eu atuando, né, antes ali na prevenção, eu poderia ajudar pacientes a não evoluírem como aqueles estavam evoluindo ali. Então, foi quando eu vi que realmente eu tinha que fazer isso e ajudar as pessoas. Já na parte da medicina de precisão, esse desejo veio quando eu comecei a reparar que pacientes que respondiam muito bem a alguns protocolos, outros pacientes não respondiam nada. E isso começou a me gerar uma curiosidade. Por que isso acontece, né? E indo num congresso, algum tempo depois, em São Paulo, eu conheci a medicina de precisão e comecei a realmente, a gente já sabia, né, que a gente tem um código de DNA, né, mas o quanto aquilo influencia nos seus resultados, e eu comecei a ver isso, né, quando eu comecei a aplicar nos meus pacientes, eu comecei a ver quão rápido eles evoluíam muito melhor, inclusive, e todos tinham resultado. Então, você fez uma fusão da medicina de precisão com a nutrologia para que você pudesse ter mais resultado com seus pacientes. Em que momento você descobriu que esse seria o seu caminho? Eu acho que foi justamente quando eu testei em mim mesmo, né? Eu fiz todos esses testes, inclusive eu sou hipertenso desde os 22 anos, e sempre malhei, sempre fui magro e não tinha um motivo aparente, né? Eu fui no cardiologista, a medicina tradicional é assim,
Vamos ver se você tem algum problema congênito, se você tem alguma deficiência em algum órgão, se tem alguma alteração, se você tem algum câncer que pode estar causando isso, e se não tem, é isso mesmo. Vai viver com isso, toma aqui 2 remédios, tomei 2 remédios por 8 anos da minha vida, e é isso, né? E quando eu fiz o meu teste, 8 anos depois desse diagnóstico, eu descobri a causa real da minha hipertensão ali. Eu tinha alteração em 2 genes, um que aumentava a minha sensibilidade ao sódio e outro que favorecia que minhas artérias e vasos eles ficassem mais apertadinhos, né? Com mais constrição. E ao suplementar algumas coisas para fazer vasodilatação e controlar bastante a ingestão de sódio, eu consegui normalizar minha pressão sem medicamento nenhum. E isso me mostrou mais uma vez o quão isso é importante, você olhar individualizado, focando na causa do problema e não só tratando aquilo que vai surgindo, que é o que acontece na medicina tradicional hoje. Eu acredito até que essa sua experiência ela tenha mudado a sua prática clínica, ela tenha mudado a forma de orientar os seus pacientes também, né? Porque você descobriu aí que é possível que os genes eles despertem, eles sejam o gatilho para uma doença, né? Com certeza, com certeza. E como eu falei, né, assim, a gente tem uma coisa que vai predispor a gente, não quer dizer que você vá ter, né, a doença se você tiver um gene, mas diante dos fatores de risco, né, que no meu caso era o quê? A exposição ao sódio, né? Então, quando eu comia um alimento que tinha um pouquinho mais de sódio, minha pressão já disparava. E você se expor a esses fatores que vai fazer você realmente ter essa doença, né? Mesmo se você tiver ali na sua carga genética a predisposição, não quer dizer que você vai ter. Então, o que a gente trabalha é justamente prevenir, e se você já tiver aquilo ali ativo, né, essa genética, a gente vai tentar regredir isso e expressar menos esse gene. E se a gente olhar para a história, né, de 40 anos atrás, a gente não tinha tantos alimentos processados como a gente tem hoje. Eu olho as fotos dos meus pais, né, na década de 60, eles eram muito magros e eles mantiveram o peso durante muitos anos, até chegar aos 60, 70 anos, que a pessoa acaba ganhando um pouco mais de peso, uma barriguinha, né, fica com o rosto diferente, né. Mas eu acredito que a gente precise olhar assim para a nossa alimentação o tempo todo, porque nós somos o que nós comemos, né? Exatamente. E eu sou vegetariana, tenho uma preocupação muito grande com a comida desde que eu era pequena, mas eu percebo que as pessoas no entorno não. Né? Então eu vou num almoço de família, tem aquelas coisas que eu não vou comer de jeito algum, porque eu sou fiel à minha filosofia, né, de ser vegetariana, mas as pessoas sempre falam, amanhã eu volto para o meu regime, hoje não tem problema, né? E hoje faz toda a diferença, né, doutor Danilo? Com certeza, faz toda a diferença. A gente sempre fala, né, obviamente tem que ter um equilíbrio, porque a gente trabalha com... o social é a alimentação hoje, né? Quando a gente fala de, vou num lugar, numa festa, você está interagindo com as pessoas, você está comendo alguma coisa ali. Sempre tem uma comida junto. Então, você tem que ter isso instaurado dentro de você, né? Seguir uma dieta, não é uma dieta, é uma vivência, um hábito, né? Que tem que se tornar. Você tem que ter pelo menos 80% do seu dia a dia, da sua alimentação de forma saudável, né? E é isso que as pessoas hoje em dia, elas não têm dentro de si, né? Elas querem que a exceção seja a regra, né? Vou comer industrializado, vou comer o bolo aqui todos os dias, vou comer pão, vou comer, né, um monte de coisa o tempo todo. E as refeições, a maior parte delas é só carboidrato, se você for observar, né?
né? E o interessante é você sempre ter uma diversidade, colocar proteína, gorduras boas, né? O carboidrato não tem problema comer, mas desde que tenha um equilíbrio ali. E as pessoas não têm se atentado para isso. Exatamente, né? Eu acredito até que isso tenha sido um fator decisor para você, quando você mudou o seu mindset, começou a olhar para outros fatores que podiam interferir a sua saúde, né? Aumentar a sua pressão, e nisso você decidiu montar a sua clínica, né? Estou vendo até que você tem nas suas costas aqui o logo da sua clínica, né? A Clínica Verso, Isso né? aí. Você acredita que foi um passo decisório na sua vida, com relação ao seu negócio, ao seu propósito? E qual foi esse maior desafio que você passou para poder empreender na sua própria clínica? Olha, empreender para mim foi um choque, tá? Porque na faculdade o médico ele não é treinado, de jeito nenhum. Então lidar com tudo isso sozinho, com equipe, com finanças, com marketing, com fluxo dos pacientes, tudo isso foi um baque para mim, né? A gente acha que é só você saber bem aquilo que você faz clinicamente, né? Resolver ali o problema do paciente, você tá ótimo. Só que não é isso, né? E o médico ele tem que aprender gestão de pessoas, ele tem que aprender a empreender, porque senão não tem como. E eu acho que aquele modelo dos anos 70, né, de consultório, em que o paciente buscava o médico e o médico muitas vezes nem olhava para o paciente, já não existe mais, porque hoje a consulta ela é de uma forma humanizada, o paciente quer ouvir a opinião também do médico, né, e hoje eu já vejo isso de uns 20 anos para cá. Minha agência de comunicação e imprensa tem exatamente 20 anos, o maior pilar da agência é o pilar médico e terapêutico. Eu, como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, o maior número de clientes são médicos que precisam aprender a empreender, ter a visão do seu próprio negócio, aprender a ter planejamento, organização, gestão de equipe, a ser líder, né, para que a clínica ela cresça cada vez mais, né? Então, eu acredito que quanto mais novidade a gente vai colocando à frente do médico, mais ele quer absorver aquilo e realmente precisa de ajuda para poder empreender. Então, a equipe ela precisa estar muito redondinha, precisa ter consultores de fora ajudando, né? Para que a gente sempre leve o nosso negócio de uma maneira muito positiva, né? Sem influenciar a nossa saúde mental também, né, doutor Danilo? Com certeza. Quando tudo tá bagunçado, sua saúde mental vai pro saco, pro espaço, né? Exatamente, né? Então... E o seu consultório ele tem uma gestão muito positiva, porque ele é todo baseado em dados, né? Que não é o normal, né, dos consultórios hoje em dia, né? O que exatamente muda num consultório quando você incorpora os testes de DNA, de microbiota, de hipersensibilidade alimentar? Você pode descrever para a gente como que funciona isso? Olha, Cláudia, muda muito, né? Muda muito o atendimento, muda completamente. Um exame de sangue, ele mostra só uma parte do que está acontecendo no seu organismo. Quando a gente olha o DNA, a microbiota, né, as hipersensibilidades alimentares, a gente consegue entender o todo, né? No DNA a gente analisa as predisposições genéticas, na microbiota a gente entende o que está dentro do seu intestino, quais bactérias, são bactérias boas, bactérias ruins. Nas hipersensibilidades alimentares, a gente começa a entender que alimento é inflamatório para você. Então, a gente consegue entender o paciente como um todo, né? No teste metabolômica também, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro da célula. Porque muitas vezes o que está correndo no sangue não representa o que está acontecendo dentro da célula. E dentro da célula é o ponto, é o motor, né? A gente tem vários motorzinhos que fazem o nosso corpo funcionar, que são as nossas células. E é ali dentro que tudo acontece. Então, às vezes você tem algumas coisas mais altas ali no sangue, quando você vai ver dentro da célula, está vazio, não tem. E aí a gente começa a entender muitos sintomas que os pacientes relatam
mesmo com exames de sangue normais, mas a gente vê o que está alterado ali dentro. Um exemplo, né, a gente tem uma paciente que fazia dieta restrita há anos e não emagrecia. E aí no teste genético dela, a gente viu que ela tinha uma resposta muito baixa a dietas com baixo carboidrato. A gente só mudou essa estratégia e resultado na hora. Veio. Uau, sem sofrimento. Né? Essa é a diferença de uma dieta genérica e um plano que é feito sob medida para aquilo que funciona ali para o paciente. E qualquer pessoa que chega no seu consultório hoje pode fazer esses testes genéticos para poder se submeter a uma dieta mais personalizada? Claro, qualquer pessoa que chegar aqui, é um teste muito simples de ser coletado, né? É saliva que a gente usa em algumas células da cavidade oral para fazer o teste genético, né? O teste de microbiota é uma coleta de amostras de fezes, enquanto o de metabolômica é uma coleta de urina e o de hipersensibilidade alimentar é uma coleta de sangue, né? Todos esses a gente coleta aqui, entrega o material para o paciente coletar em casa, né? A urina e fezes, para que a gente possa ter o maior número de dados possíveis dele, fazer um mapeamento mesmo e a gente entender. E isso está... qualquer paciente é apto, né, a fazer. Mesmo aquelas pessoas, e a gente tem identificado aí um número enorme de pessoas que têm problema com lactose, que têm alergia a vários tipos de condimentos, né, a temperos, a uma série de coisas que antes já era mais difícil disso acontecer, né? Qualquer pessoa, então, que chegue com esse quadro mais alérgico já pode se candidatar a fazer o teste de genético. Com certeza. Olha só, se ele chega aqui me falando de problemas gastrointestinais, que é o que a gente diretamente já relaciona a problemas intestinais, né? Como gases, constipação, diarreia, cólica intestinal, né? Refluxo. Esses são os sintomas básicos que a pessoa já vem, tem algum problema aqui intestinal. Agora, problemas como enxaqueca, rinite alérgica constante, sinusite, dores articulares, como artrite, né? Isso acontecendo com muita frequência, fadiga mental, perda de memória, tudo isso pode estar relacionado a alimentos também, a inflamação gerada por contato com alguns alimentos. E não são só alimentos que, né, a população aí condena geralmente, glúten, leite, mas às vezes alimentos saudáveis. Eu tive uma paciente aqui que tinha uma reação intensa, né, que a gente chama de intensidade de reação maior ou igual a 50, e era alimentos saudáveis, como abobrinha, chuchu, brócolis, alface. Tadinha, olha isso. Gente, que loucura! Isso você encontra na maior parte da dieta, né, das dietas que são feitas. E para ela, no caso dela, inflamava. Inclusive, olha um alimento que é anti-inflamatório que inflamava ela, o açafrão, a cúrcuma. Nossa, a cúrcuma, eu faço chá quase que diariamente de cúrcuma com gengibre, canela, né, para desinchar, para dar mais vitalidade, mais saúde, né? Eu sei que isso me ajuda. E é excelente, mas no caso dela em específico, inflamava. E aí, por isso que a gente foca na individualidade da pessoa. Para você pode não inflamar, mas para ela inflamava. Então, se eu passasse alguma coisa dessa para ela, poderia fazer com que o processo de emagrecimento dela demorasse, não fosse como ela queria e gerasse mais frustração ainda. Além de frustração, a gente vive num mundo de modismo, né, em que as mídias sociais e as influencers, elas sempre passam aquela dieta milagrosa que elas fizeram e elas emagrecem, né? E como é que você, claro, que tem toda o seu background de ter estudado muitos anos por trás disso, mas como é que você evidencia essa parte da ciência para o seu paciente para que você possa convencê-lo de que esse é o melhor caminho? Olha, é um desafio, tá?
Principalmente quando é glúten, leite, colocar isso na cabeça dele, que não é inflamatório para todo mundo, é um desafio grande. E o que eu faço, assim, é trazer evidências, né, mostrar a ciência, mostrar testes de outros pacientes, né, e mostrar para ele que a ciência, ela muda, né, o que hoje não é aceito, amanhã pode ser aceito. Muitas coisas que antigamente eram crucificadas, igual a creatina, por exemplo. Antigamente, eu conheci creatina lá em 2008, 2009. Eu lembro que eu comprava ainda dos Estados Unidos pelo iHub e era assim, aqui era muito mal falada, que não, que fazia mal, inclusive para os rins, né? E hoje a gente vê aí todo mundo falando, não, usa creatina, qualquer idade, idoso, renal, não renal, e vai. Então, a ciência ela é algo que muda e as pessoas elas precisam entender isso. Eu tento trazer isso para o meu paciente. E você tem que ter humildade também de aceitar e estar se atualizando sempre, né? Uma coisa como a gente falou, né? Eu tenho uma paciente aqui que ela sempre relatava, toda vez que eu como glúten eu me sinto mal, né? Quando a gente foi fazer os exames dela, ela não tinha intolerância a glúten, ela não era celíaca e ela não tinha hipersensibilidade a glúten também. Então, o que fazia ela, que quando ela comia, né, o glúten, ela tinha esses sintomas? Na verdade, era farinha de trigo e não era o glúten, entendeu? E aí confunde muitas pessoas, colocam a culpa lá no glúten, né? Por conta disso, às vezes é a farinha de trigo, outro componente ali na farinha de trigo, sem ser o glúten. Aí, por ela ter glúten, é o glúten, entendeu? E hoje a farinha, ela é geneticamente modificada, né? Então, Exatamente. Muita gente tem problema com isso, sim, né? Eu mesma não sou adepta de comer farinha e bolos e pães todos os dias, porque eu sinto que não me faz bem. Né? É claro que eu te falei, né? O que nós falamos no começo, claro, que a gente chega num almoço de família ou num chá da tarde e tal, sempre tem um bolinho e eu acabo comendo, mas não faz parte da dieta do meu dia. Da sua rotina, né? É uma exceção. Agora, eu sei que tem muita gente, principalmente mulher, nas rodas de conversa de mulher, a gente ouve muita reclamação da mulher, né, que ela faz de tudo para emagrecer, que ela come até vento, que ela passa fome durante muitos dias, mas ela não emagrece. Na sua experiência, existem bloqueios invisíveis que são mais comuns aí para essas pessoas? Você vê que existe possibilidade dela destravar esses bloqueios? Com certeza. Depois a gente excluir as principais coisas, né, que estão na nossa cara ali, que muitas vezes é o que atrapalha, né? A gente vai para o que é invisível, né? Como inflamação silenciosa, uma resistência insulínica leve. Muitas vezes você já apresenta uma resistência insulínica sem ter alteração de glicose no sangue, né? Mas a gente já vê uma insulina um pouco mais alta, né? Uma hemoglobina glicada ali um pouquinho mais alta, e algumas outras reações no organismo que já estão indicando essa resistência. O desequilíbrio intestinal, né? Um aumento de um grupo de bactérias, um filo de bactérias chamado Firmicutes no seu organismo, pode fazer você absorver até 20% mais de caloria na sua dieta. E isso acontece porque elas facilitam o processo da digestão. E quando a gente calcula a caloria de um alimento, a gente conta com o que a gente gasta para digerir aquele alimento, né? E aí, quando elas estão aumentadas, elas fazem com que a digestão desse alimento seja mais fácil. O que é uma bactéria? Isso faz danadinha dessa bactéria, safadinha. Faz com que você absorva até 20% mais caloria. Então, se a pessoa está fazendo uma dieta de 1.000 calorias, pode ser que ela esteja fazendo uma dieta de 1.200 e não de 1.000. E aí a gente precisa regular. Isso, né? Como cada organismo é de um jeito diferente do outro, exatamente, né?
Exatamente. Então, esses desequilíbrios intestinais, a própria genética, né, ligada ao apetite, ao armazenamento de gordura, tudo isso a gente consegue entender, né, a partir dessa investigação mais profunda. E se a gente não investigar isso, a pessoa vai ficar entrando no ciclo de frustração. Por exemplo, a paciente que tem esse excesso de firmicutes no intestino, ela pode falar que está fazendo a dieta que você passou, que o profissional passou para ela, e está fazendo certinho, está seguindo tudo certinho, e mesmo assim não está tendo resultado. E aí o problema a gente tem que entender, né? E entender que, por vezes, realmente o paciente está seguindo certinho, entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes o profissional ele vai colocar, não, eu tenho certeza que você não está seguindo. E às vezes não é isso não, né? Tem uma coisinha ali que está atrapalhando e eles não estão procurando essa barreira, né? Esse bloqueio. E quando a gente mapeia isso, a gente destrava esses pontos, o emagrecimento ele finalmente acontece. Uau, isso é maravilhoso, né? E num atendimento tão personalizado quanto o seu, você consegue chegar a resultados que podem ser pré-estabelecidos por padrões? Vou explicar. Existem 5 padrões diferentes e mesmo que você demore um pouquinho para chegar no resultado, você consegue estabelecer ou fazer uma relação com esse padrão, ou todo mundo é personalizado? Olha, todo mundo é personalizado. Existem algumas coisas que acontecem em vários, né? Mas, por exemplo, eu não posso passar um probiótico para uma pessoa igual da outra. Porque mesmo, por exemplo, ela tem firmicutes aumentada, essa outra aqui também tem firmicutes aumentada, mas alguma outra bactéria vai ser diferente. Então, os probióticos podem ter bactérias parecidas, mas uma ou outra vai mudar. Então, acaba sendo totalmente personalizado para a pessoa, né? No tratamento da microbiota, no treino, né? O treino ali vai depender da genética, que treino que o metabolismo dela responde melhor, um treino de resistência, como uma corrida, uma natação, ou um treino de musculação, um crossfit. A gente consegue entender isso também pela genética. Quanto tempo de recuperação ela precisa fazer, né? Preciso dar tantos dias de descanso. De um exercício para outro eu preciso descansar um pouco mais de tempo. Tudo isso a gente consegue entender também a partir da genética. Nossa, que maravilha, isso é fantástico, né? Você é precursor, né, em trazer todo esse gerenciamento de dados via teste genético para dentro do seu consultório. Existem poucos médicos que fazem esse tipo de atendimento também, com o teste genético, com a suplementação, né? E normalmente a gente ouve falar no mercado que esse tipo de tratamento, esse tipo de suplementação é cara. Como é que você quebra essa barreira, essa crença limitante que o público tem, que o paciente tem, para poder introduzir esse tipo de dieta, de suplementação num custo mais baixo? Olha, é verdade que o acesso hoje no Brasil é muito difícil, né? Mas sempre dá para começar. Então, um teste só, ele já traz informações valiosas. Então, eu tento mostrar para o paciente o valor daquilo, né? E que muitas vezes não é um gasto, é um investimento, porque a gente vai estar prevenindo muitas coisas. Se você ter uma noção, um leito de UTI é muito caro, né? Então, e se a gente evitar que você chegue a esse ponto de ficar mal e ir para uma internação, ficar doente grave, né? Isso é um investimento e saúde é um investimento. Nós temos que olhar para a saúde, né, como um pilar. Se você não tem saúde, você não viaja. Se você não tem saúde, você não trabalha. Se você não tem saúde, você não vive, né? Então, as pessoas elas têm que parar de olhar para a saúde como um gasto, né? E olhar como um investimento. Mas a gente sempre tenta ajudar o paciente, obviamente, oferece formas de pagamento diferentes, porque realmente, atualmente no Brasil, é um método, né?
pouco acessível a grande parte da população. E futuramente a gente tem trabalhado para que isso comece a ser mais divulgado, né, e tenha mais acesso, cada vez mais acesso, e isso barateie os custos, né, no nosso país. Nos Estados Unidos isso é um pouquinho mais difundido, eu creio que talvez lá seja um pouco mais em conta do que aqui, né, mas como é pouco difundido aqui, a gente acaba tendo esse prejuízo. Não é qualquer um que vai ter acesso, infelizmente. Os exames, eles ainda são feitos nos Estados Unidos ou já existem laboratórios aqui aptos a poderem analisar os testes genéticos aqui no Brasil? Já existem laboratórios aptos aqui, né? E isso já barateou bastante os custos, mas como ainda é pouco difundido, né? Como ainda a gente tem poucas pessoas trabalhando com isso, isso acaba elevando um pouco o valor, né, de mercado dos testes, né, desses tipos de tratamentos mais personalizados. Mas é extremamente importante, né, a população entender que essa é uma medicina de prevenção, né, que se faz, porque se começar a tratar agora, daqui 20, 30 anos, a pessoa vai ter muito mais saúde, muito mais longevidade do que começar a tratar lá na frente, né, doutor Danilo? Com certeza. Se você vê, dois caminhos diferentes, tá você aqui nesse ponto, certo? Se você mudar, quanto antes você mudar, quando a gente vê aqui, estamos nesse ponto aqui, Se você mudar aqui em cima, você vai para um caminho diferente, certo? Agora, se você mudar aqui na ponta, você não tem tanta diferença do que você consegue fazer, né, de melhor. E aí a gente vê, né, que quanto mais jovem você começar essas mudanças de hábito, essas mudanças que vão ajudar na expressão de bons genes e vão evitar a expressão dos genes ruins, né, trabalhar toda essa parte de saúde, você vai para um ponto que vai te levar a uma saúde, uma longevidade maior, né? Agora, se você decidir fazer isso lá, quando você for velho, a chance de você ter benefícios é muito menor. Ou da própria recuperação, né? Porque enquanto jovem é mais fácil reparar, né? E começar a nascer célula saudável, né? A partir de um tempo. Eu sei que acho que são 6 meses, né? Que as células nascem, né? Isso aí, do sangue são 120 dias, e aí vai mudando, né? Tem célula que é muito mais rápido, tem célula que leva mais tempo mesmo. E na velhice é o mesmo tempo de refazimento das células? O que acontece? Na velhice, o DNA ele começa a ter uma deficiência na regeneração, principalmente dos telômeros, né, que são as partes mais extremas, né, dele. E ali que está o point da longevidade no DNA, né? Quando ela começa a não se regenerar mais, aí as células começam a não conseguir mais se transformar, né, igual a célula da pele, aí começa, né, a ficar mais velha, e ela não sai mais, não troca mais, e aí a gente começa a envelhecer realmente. É extremamente interessante a gente falar isso, porque se a gente pontuar na linha do tempo os jovens, e o quanto o jovem tem trabalhado, né, tanto no online quanto no offline, né, que é uma vida maluca, tem afetado a saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, a gente sabe que uma alimentação, tempo de pausa pequeno, sono desregrado, sem fazer nenhum tipo de esporte, a pessoa pode estar incidindo aí num erro muito clássico e despertar ao longo do tempo algum tipo de câncer, né? Como que você trata ou como que você alerta, quais são os hábitos que você pode fazer com que o câncer desperte menos na juventude? Olha, é um alerta real, né? Estamos vivendo numa população que cada vez mais adentra nos fatores de risco para diversas doenças, e não só o câncer.
né? E hábitos como uma dieta pobre em fibras, excesso de ultraprocessados, álcool, tabaco, sedentarismo, aumenta muito o risco, principalmente de câncer coloretal. Nós temos, né, um caso aí recente. O câncer coloretal? Explica para quem está nos assistindo, porque às vezes a pessoa não localiza isso no corpo, então explica para a gente, por favor. Vamos lá. O câncer coloretal é um câncer de intestino que ocorre na parte inferior desse intestino, que fica ali perto do reto, né? A última parte do nosso intestino é o cólon. E a gente tem o cólon ascendente, o cólon descendente, o cólon transverso e o cólon retal. Então, em qualquer parte desse cólon, né, a gente tem o câncer de cólon aí. Cólon retal. E quando isso acontece, isso pode acontecer tanto em jovem quanto em pessoa mais velha. Como que você consegue fazer com que a pessoa possa mudar os hábitos para que possa ajudar na recuperação, no tratamento, no diagnóstico desse câncer? Eu acho que primeiro ela precisa observar os sintomas, né? Sintomas como sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal, não podem ser banalizados. Quem tem histórico familiar, principalmente, precisa começar os rastreios mais cedo, né? Você vai pegar o caso de uma pessoa da sua família que teve e vai começar a rastrear 10 anos antes. Ela começou, por exemplo, em 55 anos, você vai começar a rastrear com 45. Que interessante. E observar muito esses sintomas, porque muitas vezes a gente começa a relevar, né? E falar, é normal ter aqui constipação, muita constipação, do nada vira diarreia, do nada volta constipação, do nada minhas fezes começam a ficar igual uma fitinha, né? E olhar as fezes é importante. Muitas pessoas só pegam, saem do vaso e dá descarga, tem que olhar para saber como que tá. Ali já vai dizer muita coisa, se tem sangue, se não tem, né? Se tá com forma estranha, se tem algum muco ou não, ali já identifica algumas possíveis doenças. E você ser observador, né, e prevenir pode salvar a sua vida. Sabe que você me lembrou agora uma cena de um filme de um imperador criança ainda, japonês, que os mentores, todos aqueles que estavam envolvidos na educação daquele imperador olhavam o pinico dele todos os dias para ver quais eram os tipos de fezes, se ele precisava de comer mais fibra, uma alimentação mais cuidadosa, né, para que as fezes dele... Então, é extremamente importante, né, a gente olhar, até da própria criança, como é que isso está, né, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né. É extremamente interessante isso, porque eu vejo hoje o quanto os homens e mulheres, eles se preocupam tanto em trabalhar e não se preocupam com a saúde, né? Eles vão fazer, às vezes, os seus exames preventivos lá na frente, né? Eu costumo fazer todos os anos, mas as minhas amigas mesmo comentam comigo, de novo você está fazendo exame? Mas porque eu procuro, né, a cada ano me dedicar pelo menos um mês a isso, para que eu possa evitar problemas lá na frente, né? Mas eu percebo que hoje as pessoas, elas não têm mais esse tipo de preocupação, doutor Danilo, elas se preocupam muito em ganhar dinheiro, em trabalhar, em ter sucesso, reconhecimento, e com as mídias sociais as pessoas ainda querem também brilhar muito nas mídias sociais, então falta tempo para cuidar da saúde, né? Com certeza. Hoje a gente vê muito isso mesmo, as pessoas deixam a saúde de lado, né, para ganhar dinheiro, e aí envelhecem e não tem saúde para gastar o dinheiro, né? Então tem que ficar passando o dinheiro, não entendem que dinheiro a gente não leva para o caixão não, né? Fica aí. E então, falando de empreendedorismo, é exatamente isso que a gente precisa ouvir, né? Porque você tem a visão do todo, né? A visão do corpo, mente e espírito, para que a pessoa possa desenvolver uma vida melhor, né? Você, no seu papel de empreendedor, de médico empreendedor, né? Que são
competências e habilidades que você precisa desenvolver além do jaleco, né? Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como líder e empresário? Eu acho que uma das decisões mais difíceis que a gente tem que tomar assim, é desligar alguém da equipe que não está alinhado à nossa visão, né? Uma pessoa que pensa totalmente diferente do que a gente não pode estar no meio, porque aí contamina toda a equipe. A gente tem que ser uma unidade, um só, né? Então, como médico, a gente quer sempre acolher, mas como líder, às vezes a gente precisa tomar decisões duras para preservar o nosso propósito. Um médico empreendedor, ele precisa aprender, né, gestão de pessoas, finanças, comunicação, e isso é sair do jaleco e vestir uma camisa de líder. Exatamente, porque muitas vezes essa pessoa que você comentou, que você trouxe como exemplo aqui, muitas vezes ela comete erro na comunicação com os pacientes, até porque ela quer atender, ela acha que ela também consegue diagnosticar, né? E muitas vezes a gente chega em consultório, a gente vê a própria secretária, né, ela acaba prescrevendo sem prescrever, porque ela não pode dar a receita, mas ela já induz o paciente a um erro, né, porque ela fala para o paciente, olha, fala para o médico isso, fala para o doutor aquilo, porque deve ser tal coisa. E eu sou muito observadora, né, eu vejo e ouço, né, essas questões em consultório. Então, quando você desliga alguém, é porque realmente existe a necessidade, ou por um erro de comunicação, ou por um erro profissional da pessoa, mas que é extremamente importante para que você mantenha o seu consultório dentro da sua filosofia, né? Exatamente. E você traz muito isso, né? Você comunica ciência para o seu público em geral, né? Você vende ciência, né? A própria questão dos telômeros, a questão do DNA, e quando a gente vai trazendo isso para mais próximo das pessoas, você precisa comunicar de uma maneira muito simples para que a pessoa entenda a importância do exame, né? Como é que é isso para você, né? Sempre foi claro, porque você parece um pouco tímido, mais reservado, né? E como é que é essa clareza na comunicação científica? Olha, é complicado, principalmente para o médico. Muitas vezes a gente não pensa que a gente vai ter que se expor, né, para falar sobre isso nas redes sociais, principalmente. Mas eu acho que o médico, principalmente um bom médico, ele tem que se expor, né, para trazer aquilo que realmente é real. Né? E quando a gente fala em medicina, como eu falei lá no início, a gente tem que falar que a ciência, ela muda, né? Então, o que a gente precisa trazer para o conhecimento da população e de forma fácil, de forma que ajude ela a melhorar a saúde, a prevenir doenças, é trazer aquilo que a gente realmente acredita que vai fazer diferença na vida dela. Né? E essa comunicação é essencial. O maior erro, eu acho que hoje que tem acontecido, as pessoas têm generalizado muito, tem se falado muito em charlatanismo, né? Estão banalizando a medicina, né? E muitas coisas que por vezes são criticadas, né? Como eu falei aí do exemplo da creatina, lá na frente pode não ser mais. Então, a gente tem que não julgar, mas fazer aquilo que você realmente acredita, e não iludir as pessoas, né? Ver aquilo que tem baseamento científico, tem base científica, e acho que o meu papel é trazer isso para o paciente com clareza, né? Mostrar o resultado, mostrar por que funciona, mostrar que o nosso método, como a gente utiliza, entendendo realmente o organismo dele e o que ele realmente precisa, qual suplementação que ele realmente precisa, você trazer isso para o paciente com bastante clareza é essencial, né? Pra gente...
Eu gostei muito do que você falou, que a ciência muda, porque muitas vezes a gente ouve falar de um estudo clínico que saiu numa revista científica que o ovo faz mal, que o café faz mal, e são coisas muito básicas na alimentação da gente, né? Eu que sou vegetariana, eu como ovo, eu tomo café, assim, e esse tipo de notícia, aí quando eu vou ler, foi um estudo que apresentou isso, mas os outros estudos apontam justamente o contrário. Eu tenho essa clareza de ir atrás, né, da informação, porque trabalho com muitos médicos, mas eu percebo que a população em geral não faz isso, né? E nós estamos vivendo um momento em que a inteligência artificial, ela tem adentrado muito o campo da medicina para ler diagnósticos, né, ou para poder entender melhor aquele momento do paciente para poder sugerir o próprio tratamento, né? Se a gente olhar para o futuro, qual que é a sua aposta do futuro em nutrologia? Olha, minha aposta é que não só na nutrologia, mas em todas as áreas, a medicina de precisão, ela vai deixar de ser diferencial e virar obrigação. Porque quem não se atualizar vai ficar para trás. E para os médicos mais jovens, né, a gente tem que falar também, né, para empreender, já está pronto, não espere estar pronto, né, terminar uma residência para começar a empreender. Já começa antes, que o aprendizado ele vem no processo. O impacto é muito maior quando a gente vai unir essa ciência, tecnologia, propósito, né? E quanto mais preciso a gente for no tratamento, melhores resultados e melhor profissional você vai ser. E é engraçado falar sobre isso, né? Mas muita gente termina a faculdade sem saber exatamente a sua missão e o seu propósito, né? E eu vejo pela quantidade de alunos e mentorados que chegam para mim e falam: como é que eu vou descobrir o meu propósito, né? E aí eu sempre volto na linha do tempo, né? Porque a gente sempre teve um tio, uma tia, mãe, o avô que perguntou: o que é que você quer ser quando crescer? E para o médico é sempre muito claro, né? Porque não existe um ex-bombeiro que se tornou médico. Claro, a gente pode encontrar, mas o médico, desde pequeno, ele quer ser médico, né? Porque está muito ligado ao propósito, à missão de salvar vidas, né? O fato de estar, né, brincando ali, né, de médico e paciente, né? Muita gente faz isso, né? Então, a descoberta do propósito, ele alinha, né, desde o início que você quer na faculdade, e aí sim você pode ver o entorno, né, da medicina, empreender no consultório, empreender no hospital, ter uma carreira de gestão pública na área da saúde dentro de um hospital. Então, tudo isso hoje já é muito mais fácil de se ver, né, quando a criança já desperta, né, e adolescente fala: mamãe, eu quero ser médico, né? Então, o que podemos fazer, né, para que os nossos adolescentes, dentro dessa geração Z, que não tem muito interesse em ler, não tem muito interesse em estudar, possam ser médicos, né? Porque a gente vê também que os médicos, eles estão envelhecendo e muitas vezes não existe a reposição de médicos novos naquele segmento para dar mesmo o segmento da profissão, a continuidade da profissão, né? Como é que você vê isso? Você vê que na nutrologia isso pode acontecer também? Com certeza. Eu acho que as especialidades, elas têm se tornado cada vez mais integrativas, né? Onde ela olha um paciente como um todo. E você vai no cardiologista, ele vai te ver como um todo, porque o sintoma que o paciente tem ali, ele não está só envolvido, por exemplo, a hipertensão ali não era só a parte do coração, cardiológica, não era um problema só ali. O problema é que vinha lá do meu DNA, e eu vou procurar um geneticista para resolver isso, entendeu? Então, se um cardiologista já tem esse conhecimento, ele já consegue melhorar ali a qualidade de vida do paciente. Então, eu acho que trazer isso
para a sua especialidade, e não só na nutrologia. A nutrologia, obviamente, vai trazer muita qualidade de vida para o paciente por conta da alimentação, né? E aí nós, como nutrólogos, nutricionistas, né, que cuidamos dessa parte alimentar, nós temos um trabalho muito importante, né, para gerar longevidade, para gerar saúde para os pacientes. Mas eu acho que qualquer especialidade, ela tem que ser integrativa, ela tem que olhar o indivíduo como um todo, né, como você falou, o corpo, a mente, o espírito, né, para a gente entender o paciente como um todo e resolver o problema dele, trazer mais qualidade de vida. Porque se você ficar olhando só a doença, você só vai trazer frustração para o paciente. Exatamente, e a gente tem percebido, aí eu acompanho muito as mudanças na medicina, o quanto a medicina de estilo de vida propõe, né, que o próprio paciente possa sustentar a base da saúde em 4 grandes pilares, né, então é muito rico tudo isso que tem acontecido na medicina, e gostei muito dessa sua visão de trazer que a ciência muda de tempos em tempos, como a história muda, né? Houve a era da industrialização, e depois de todo aquele caos, depois de 20 anos houve uma acomodação, então toda vez que traz uma novidade, a gente precisa do período de acomodação. Então, eu acredito que ainda por mais 10 ou 15 anos a gente viva essa acomodação na medicina, porque é muita novidade acontecendo ao mesmo tempo, né? Não só na ciência, como na inteligência artificial, que muda muito a visão da própria medicina, né? Com certeza. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem aí também, às vezes, para até ajudar, né? A gente ter o acesso mais rápido, unir conhecimento de uma forma muito mais precisa, né, para você não ter que ficar, talvez, para você ter acesso a um artigo, por exemplo, que está distante, né, e aí ela consegue unir tudo aquilo em um lugar só e a gente tem acesso a esse conhecimento muito mais fácil. Mas, obviamente, tem que ter cuidado, porque às vezes ele inventa algumas coisas. Ah, com certeza. Na verdade, desde 2018, e a minha pós-graduação é sobre inteligência artificial também, né, e competências e habilidades, sobre soft skills, mas desde 2018 eu gosto muito, estudo muito sobre a inteligência artificial na área da saúde. Já escrevi um capítulo falando sobre isso dentro de um livro que eu fui curadora, porque o médico ele precisa ter a visão do todo, em que a inteligência artificial ela pode tirar, sim, um tempo em que você perde no operacional e que você pode estar olhando mais para a saúde humanizada do seu próprio paciente, né? Então a gente tem que estar aberto nesse momento para tudo que está acontecendo, com as reservas, né? Porque a inteligência artificial ainda erra e a gente precisa do ser humano, do médico, para que ele possa interpretar aqueles dados, né? Exatamente. E um ponto importante aí que você falou é do tempo, né? Para a gente gerir esse tempo, a inteligência artificial ela tem ajudado muito a gente a ganhar tempo e poder atender mais pacientes, né? E que importa ajudar mais pessoas. Exatamente, né? Eu estou adorando a nossa conversa, está super gostosa. Por mim, eu passaria aqui mais algumas horas, mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista. E eu quero que você deixe uma dica para esses empreendedores, empresários que só trabalham e não cuidam da saúde, e fale diretamente para eles. Olha, empresários e empreendedores, a sua saúde é o seu maior patrimônio, né? Então, cuidar dela é garantia de você ter felicidade e ter sucesso na sua vida de empreendedor também, né? Você, muitas vezes, não vai entender que aquela falta de energia no seu dia a dia não é só uma questão de falta de sono, mas é uma questão de sedentarismo, alimentação ruim, e aí você começa a ver que pacientes que cuidam da sua saúde, eles têm melhores resultados em suas empresas.
Então, cuide da sua saúde para ter mais sucesso. Exatamente, gostei aí, é o seu maior patrimônio. Então, empreendedores e empresários, se cuidem. Doutor Danilo, deixa para gente, por favor, o seu site, as suas mídias sociais, para que as pessoas possam te encontrar também. Nosso site é clinicaversio.com e nossa rede social é Dr. Dr. Danilo A. Dr. Danilo A no Instagram, ok? E tem o TikTok também, Dr. Danilo A também. Que legal! Doutor Danilo no TikTok. E o TikTok tem sido uma rede muito procurada, né? Porque ela fala mais diretamente com o público que quer ouvir o seu tipo de conhecimento, né? Exatamente. É mais direto, né? Exatamente. Agradeço muito pelo teu tempo, pela tua atenção e por todo o conhecimento que você trouxe aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Quando precisar, estamos aí. Com certeza, eu vou te chamar para a gente conversar de novo. E para você que está nos ouvindo, meu muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. E para acessar mais conteúdos como esse, me siga nas redes sociais, @Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes. Até o próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.